Graça e paz, queridos. Deus seja louvado pelo nosso culto até aqui. E não querendo ser repetitivo, mas penso que poderíamos ir embora agora, depois de tudo aquilo que presenciamos, participamos, de todos os cânticos que cantamos, de todas as orações que fizemos, dos testemunhos que ouvimos nesta noite. Mas precisamos continuar um pouquinho mais aqui, querido. Então, fique comigo, não perca a oportunidade de continuar aí, em sintonia com a graça de Deus, na expectativa de continuar sendo abençoado por aquele que tem prazer em nos abençoar. Nós caminhamos com Deus, diferente dos deuses, mundo afora. Porque esse Deus, o nosso Deus, é um Deus pessoal, e Ele tem prazer em abençoar os seus. E me permita só continuar um pouquinho ainda com o tema de ontem, meus irmãos. Já foi falado aqui do concílio que nós tivemos ontem, e devemos ser gratos a Deus, meus irmãos, por tudo o que aconteceu ontem. Eu me lembro que no final do concílio, após o resultado que passamos tanto para o Fernando como para o Luan fez questão de, num dado momento ele diz assim, olha, e como diz o pastor que nós devemos aprender a ver as coisas positivas que nós temos tido aqui, ele começa a mencionar estas coisas. E eu quero continuar, quase que eu dei um beijo no Luan, eu falei, poxa vida, é isso daí. A gente precisa ser mais, olhar para aquilo de bom que Deus tem feito entre nós, queridos. Tem tanta coisa boa, tem tanta coisa linda que Deus tem feito entre nós. Você está aqui, querido, Ele preservou sua saúde hoje. Ele preservou sua vida. E ontem nós pudemos constatar o quanto a nossa igreja é uma igreja amorosa. Eu preciso dizer a você que um dos pastores me procurou ontem em particular no meu gabinete para me parabenizar pela igreja que eu faço parte. E ele dizia, olha, a igreja de vocês é uma igreja que ama os pastores. A gente sai daqui feliz, como fomos bem tratados aqui. Parabéns pela sua igreja. Que Deus frutifique o teu ministério. Parabéns pelos teus seminaristas, que dentro de mais algumas semanas deixarão de ser seminaristas e passarão a ser pastores junto com você. E eu quero aqui, meus irmãos, também parabenizar o Fel e o Luan pela performance deles ontem. Estavam nervosos, estavam normal, faz parte, é isso mesmo. Você vem para um concílio tremendo, porque você vai ter que enfrentar aquelas muitas perguntas. Ontem, durante todo o concílio, foram 83 perguntas feitas a eles. Só em pergunta de teologia foram 43 perguntas. E eles tiveram que se virar para dar a resposta. E por que eu estou parabenizando esses irmãos? Porque é comum nós participarmos de alguns concílios, e sempre no final, quando os pastores se reúnem, em particular, como fizemos ontem, normalmente, queridos, o candidato é aprovado, mas com algumas recomendações. Olha, ele tem que melhorar aqui. Pastor, você vai ter que acompanhá-los aqui, assim, assim, assim. Por conta disso, nós vamos aprová-los. E aí eu digo para os irmãos, ainda que esses dois queridos tenham um pé de barro, como meu e seu, mas eles foram muito bem ontem, ao ponto de dizer assim, não temos recomendações para eles, então parabéns, parabéns, vocês se prepararam muito bem. Então, queridos, nós temos que aprender a ver estas coisas e a verbalizar estas coisas. Então, Fernando, parabéns, Luan, parabéns, que Deus continue abençoando a vida de vocês. E a partir da próxima semana, num novo patamar, que Ele possa de fato fazer de vocês pastores segundo o coração dEle, porque Ele tem poder para fazer isso. Eu quero parabenizar a Toninha. Toninha, parabéns, Toninha, que show de bola a sua equipe.
Olha, eu nunca vi tanta comida como comida nessa igreja ontem. Você que não veio, perdeu, querido. Um café de primeira, café top, sabe? Com variedades de frutas, variedades de pães, frios, leite, café, chá, chocolate. Fomos tratados como criança mimada, comemos do bom e do melhor. E para fechar com chave de ouro, uma feijoada que eu ainda não havia comido, Toninha. A não ser da minha sogra, que chegou ali, né? Mas a sua feijoada ontem bateu. Parabéns, Toninha. Quero parabenizar a Toninha, quero parabenizar a sua equipe, a Lau, a Andréia Quintas, todos vocês que estiveram. Aliás, dona Marlene, levanta a equipe. Cadê as mulheres que fizeram comida nessa igreja? Levanta, cadê? Cadê? Uma salva de palmas para essas mulheres, meus irmãos. Essas mulheres deram um show de bola ontem. Muito obrigado, minhas irmãs. Deus continue abençoando as suas vidas, viu? E vamos continuar contando muito ainda com a presteza de vocês, com o engajamento, com a colaboração. Portanto, parabéns. Parabéns, tiro o chapéu para vocês, porque vocês foram show de bola ontem, viu? O pessoal aí da limpeza, eu vi todo mundo engajado, vi uma hora o Adalberto secando ali o chão por causa da chuva. Parabéns, Adalberto, obrigado pela sua contribuição valiosíssima. Enfim, todos aqueles que estiveram aqui, queridos, deram a sua contribuição. Então eu quero, como seu pastor, dizer muito obrigado. Parabéns, Deus continue aí abençoando a sua vida. E agora a gente entra, a partir desde ontem, numa contagem regressiva para a consagração ao ministério pastoral desses dois meninos. Próximo domingo, se Deus quiser, estaremos aqui fazendo isso. Acabei de receber um recado da Márcia, do pastor Carlos. Eles estão orando porque o pastor Carlos é o convidado aí oficial, o pregador oficial do próximo domingo. Você sabe que ele teve uma queda, e ele acabou quebrando uma vértebra, e ele está agora de molhos, que vai ficar uma semana de cama para que no domingo ele esteja aqui. Então vamos orar pela recuperação, pelo restabelecimento dele, vamos orar pelos pastores que deverão estar aqui, dando continuidade a este concílio. Querido, não perca a oportunidade de estar aqui domingo que vem. Sabe por quê? Esse é um momento histórico na vida da nossa igreja. Pouquíssimas igrejas estão tendo a oportunidade que nós estamos tendo. Há uma carência muito grande hoje em termos de vocação, queridos. Muitas igrejas têm deixado, os membros da igreja têm deixado de levar em consideração o chamado de Deus para um pastor, para um pastoreio. E nós estamos colocando, vamos assim dizer, na praça hoje, interna daqui, 2 pastores, a partir da próxima semana. Então Deus seja louvado por este momento histórico na vida da nossa igreja. Queridos, continuamos fazendo parte de uma igreja de discípulos gerando novos discípulos. Eu quero dizer uma coisa que você sabe muito bem, que você tem ciência, mas eu preciso reforçar: a salvação é de graça, meu irmão. Se tem uma coisa que nós não precisamos pagar, é pela nossa salvação. Já o discipulado custa, e custa muito. Quem deseja passar por um discipulado, como aqueles homens que foram convocados, chamados, convidados por Jesus, precisa entender e compreender que há um preço a ser pago, que poucos estão dispostos. E eu quero aqui, meu irmão, dizer a você que eu espero do fundo do meu coração, como seu pastor, que você faça parte deste pequeno grupo que tem a disponibilidade para pagar esse preço. Por isso que você faz parte de uma igreja de discípulos que devem gerar novos discípulos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso tema, essa série de mensagens que temos pregado de fevereiro para cá, baseado aí no Sermão do Monte, queridos. Temos trabalhado, como acabei de dizer, uma série de mensagens extraídas do Sermão do Monte, registrado no livro do evangelista Mateus, no capítulo 5, nos 12 primeiros versículos deste capítulo. Nestas mensagens, meus irmãos, que iniciamos, como já foi dito, em fevereiro deste ano,
temos focalizado ou evidenciado as leis do reino que Jesus veio estabelecer dentro do homem. Ele veio estabelecer dentro de mim, veio estabelecer dentro de você, veio estabelecer dentro do povo dele. Precisamos recordar ligeiramente o que já vimos até aqui. Quando você olha ali no Sermão do Monte, você vai se dar conta, ou vai se deparar diante das 8 bem-aventuranças que Jesus verbalizou. Dessas 8, meus irmãos, trabalhamos as 7 primeiras. E da última, trabalhamos e concluímos. E da última vez que estive pregando, iniciei a 8ª bem-aventurança, que é essa daí que diz: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. É por causa da justiça, é por causa dele, pois deles é o reino dos céus. Das 4 perguntas básicas que devemos fazer a cada uma dessas bem-aventuranças, visando, meu irmão, uma compreensão maior da mesma, já respondemos a primeira, ao começarmos a analisar essa bem-aventurança. Que questão foi essa? Qual é o princípio que está contido na expressão bem-aventurado os perseguidos? Eu preciso aqui frisar a você mais uma vez, que o texto diz: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, ou seja, pela causa de Jesus, receberem insultos, forem perseguidos, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Perseguidos, meus irmãos, na fala de Jesus, nesta 8ª bem-aventurança, por causa da justiça, e não por causa de uma falta de sabedoria da nossa parte. Jesus diz aqui que é o perseguido pela causa dele. Não estamos lendo aqui, nas palavras de Jesus, que somos bem-aventurados, somos felizes pelo fato de estarmos fazendo algo errado. Não, não é isso. E sim, perseguidos por causa dele. Não estamos lendo aqui também que estamos sendo perseguidos por sermos pessoas boas, pessoas abnegadas, generosas, sempre prontas para fazer o bem. Não, queridos, não é isso. O perseguido aqui na declaração de Jesus diz respeito àquele que toma a posição ao lado da verdade, ao lado da justiça, ao lado do Senhor, ao lado da vontade do nosso Deus. É aquele que está pronto a se comprometer verbalmente acerca da sua fé em Cristo. Resumidamente, foi isso que vimos até aqui. Hoje, querido, dando sequência a essa mensagem, eu quero partir aí para a segunda pergunta, para a gente ter condições de se aprofundar um pouco mais na compreensão desta bem-aventurança. Que pergunta é esta? Que questão? Olha lá, é o que está aqui. Qual o resultado da observação deste princípio? Ou seja, o que acontecerá comigo, o que acontecerá com você, o que acontecerá com cada um de nós, se formos perseguidos por causa da justiça, se formos perseguidos por causa dele, por causa de Cristo. Se formos perseguidos em decorrência de termos nos comprometido verbalmente acerca da nossa fé em Cristo, o que é que vai acontecer? Olha o que diz o texto aí, queridos. Olha lá, porque deles é o reino dos céus, é o que está dito aí, é o que está registrado aí. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqueles, meus irmãos, que forem perseguidos por causa desta justiça, por causa dele, por causa de Cristo, terão como efeito, terão como consequência, diz aí nas palavras de Jesus, o reino dos céus. A mesma consequência, querido, eu preciso aqui dizer a você, o mesmo efeito que da primeira bem-aventurança.
quando iniciamos esta série de mensagens. O importante aqui, a ser destacado nas palavras de Jesus, neste texto do evangelista Mateus, é que o texto não diz será, algo para amanhã, algo para o futuro, não, mas dele é o reino dos céus. Ou seja, querido, não apenas no futuro, mas agora, no presente, aqui e agora, você está vivendo, respirando a realidade do reino de Deus. Isso significa que quem se posiciona ao lado do Senhor não está em momento algum preocupado em proteger a sua imagem, proteger a sua vida, não. Ele está pouco ligando para a vida e para a imagem dele. Tal pessoa, querido, já está vivendo a realidade do reino. A realidade do reino é algo genuíno, verídico, verdadeiro. E esta pessoa busca o reino e a sua justiça em primeiro lugar. E não o favoritismo das pessoas, o aplauso das pessoas, o apoio das pessoas. Não! O que importa é Ele. Ele faz da prioridade, das prioridades da vida dele, a busca do reino. Ele prioriza, meus irmãos, a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Essa verdade, esta palavra passa a ser a prioridade das prioridades em sua vida. E é interessante que Jesus ainda acrescenta, olha lá, grande é a sua recompensa nos céus. E aí eu preciso dizer a você, querido, que eu acredito, levando em conta o que eu já acabei de falar a você, essa recompensa, ou essa grande recompensa dita por Jesus, este presente, esta gratificação, esta retribuição da parte de Deus, está relacionada com a nossa vida, vivida aqui e agora. Não é para amanhã, não é para o futuro. Acontece hoje, acontece no presente, acontece agora, ou pelo menos deveria acontecer agora. Diante do exposto, eu e você temos a necessidade de fazer aqui uma pergunta que não quer calar. Pois se eu acabei de afirmar que essa grande recompensa é algo para o presente, se é algo para agora e não para amanhã, veja aqui, querido, olha lá. Quanto da vida do reino estou vivendo aqui? É interessante porque a gente já falou algumas vezes do reino hoje. Jordano veio aqui à frente e falou do reino. Portanto, eu quero lhe perguntar, quanto da vida do reino você está vivendo aqui? Olha lá, querido. Você vive em função do reino ou vive em função das demais coisas? E olha que eu não falei nada com o Jordano não falou nada comigo. Você vive em função do reino de Deus ou você vive em função das demais coisas? Você vive em função dos projetos de Deus ou você vive em função dos teus projetos particulares? Você vive como Deus quer, espera, deseja, ou você vive como você quer? Porque quem vive em função das demais coisas, queridos, pode estar vivendo em função do próprio reino, do seu reino, onde você é o Senhor absoluto. O que vale é a tua vontade e não a vontade de Deus. O que vale é aquilo que você quer e não o que Deus quer.
Para o teu casamento, o que vale é o que você quer, e não o que o Senhor do casamento quer para o teu casamento. No teu namoro, o que vale é o que você quer para o seu namoro, e não o que o Senhor do namoro determinou para o seu namoro. Você trata as pessoas não da maneira como Deus estipulou para ser tratadas, mas você as trata da sua maneira. Você vive em função do poder, da glória, do mundo. Vive em função da idolatria. Portanto, queridos, precisamos perguntar, e essa é uma das perguntas que eu queria que você levasse no seu coração, ao término deste culto. Você vive em função do reino, ou você vive em função das demais coisas? Você vive em função de Deus, ou você vive em função de você mesmo? E aí talvez a gente teria que aqui tentar entender o que é reino, né? Porque volta em mente assim, o reino, mas o que é reino, querido? O que é reino? A gente precisa perguntar. Se você olhar para o dicionário, olha lá, está lá dito, o que é reino? Nação ou estado governado por príncipe, que tem um título de rei ou de rainha. Monarquia, reinado, 2 pontos. Aí vem o reino da Dinamarca. Lá tem o quê? É um lugar onde quem governa é um príncipe, ou um rei, a rainha, como está posto aqui. Se a gente pensar isso para uma resposta figurada, reino é o domínio, lugar ou campo em que alguém ou alguma coisa é senhor absoluto. Estado que tem por chefe um rei. Só que a gente precisa, queridos, ampliar o nosso entendimento quanto a isso daqui. Eu tenho que perguntar, o que é reino, biblicamente falando? O que é reino, segundo o conceito de Deus? Então vamos lá. E aí eu não posso demorar muito tempo aqui, até porque eu só vou poder trabalhar 2 pontos com vocês nesta noite. Mas vamos lá. O que é reino? Reino. O reino é o governo de Deus. Olha o que diz aí, Davi: o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. Davi está dizendo aqui para mim e para você, queridos, ou querido, que Deus reina sobre tudo. Ele governa sobre tudo. Nós servimos um Deus que rege, dirige, comanda sobre tudo. E nada acontece sem a sua permissão. Aquela decisão que o excelentíssimo ministro Barroso tomou na última semana, proibindo a evangelização de índios, teve a permissão de Deus. Nada acontece sem que Ele não queira, uma vez que o mundo todo pertence a Ele, porque foi Ele quem o criou. Este governo, meus irmãos, o governo de Deus continuará para todo sempre, Ele não tem fim. É um reino de todas as eras, de todos os tempos. E este reino, este governo, o governo de Deus, permanecerá em escala mundial. Acreditando você ou não, Ele governa no mundo inteiro. Agostinho de Hipona disse certa feita: reinos terrestres têm seu auge e seu declínio,
Mas está vindo aquele homem de quem é dito, e o seu reino jamais terá fim. O seu governo jamais terá fim. O que é reino, pastor? Deixa eu dizer uma outra coisa para você, querido. Biblicamente falando, o reino é a intenção de Deus para a sua vida, querido. Isso é reino. Saiba você que há uma intenção no coração dele para você. Há um plano, um desígnio, um pensamento, uma ideia de Deus para a sua vida, de Deus para a sua família, de Deus para a sua igreja, de Deus para o povo dele. Há, sim, um desígnio. E aí eu quero compartilhar com você agora um texto que eu acho tremendo e que traz à tona esse desígnio, essa intenção, esse propósito. Querido, dá uma olhada nesse texto aqui, olha. É uma pena que eu vou ter que passar muito rápido por esse texto. Olha o que diz aqui, olha, Pedro falando. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Veja o que Pedro continua dizendo, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, ou seja, não só está ali dentro de você, mas tem que crescer dentro de você, dia após dia. Se estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos por minha conta e risco aqui. Em letras garrafais. Vamos lá. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente promovidos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Valeu a pena, queridos? É o que cantamos nesta noite, no início do culto. Esse texto é um texto profundo. É um texto que pode ou que deve eu e você cavar, extrair muito daqui para a nossa vida. Pedro está dizendo aqui que eu devo o quê? Fazer disso uma causa nobre, digna, de grande importância em minha vida. Ele diz aqui, queridos, que uma vez que nós fomos salvos, nós não podemos nos acomodar e ficarmos satisfeitos com a nossa fé. Temos que ir além, temos que ir adiante, meus irmãos. Pedro diz aqui para mim e para você, que além da fé, nós devemos cultivar demais qualidades que esse texto nos apresenta. Se queremos sim participar do reino eterno de Cristo, se desejamos adentrar o reino eterno de Cristo. Você ao olhar este texto, você vai se dar conta aqui de uma lista de qualidades que devem ser encontradas numa vida cristã sadia e não doentia. Porque vivemos num tempo, queridos, em que muitos dos nossos, em vez de desfrutar uma vida cristã sadia, têm desfrutado de uma vida cristã doentia. Quais são essas qualidades, pastor?
A gente tem ali, então vamos voltar, queridos. Ele fala, primeira coisa aqui, olha, a fé. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Mas vamos falar primeiro da fé. Meu irmão, eu e você sabemos, se é que sabemos, que a fé marca o início da vida cristã. Da nossa caminhada com Deus por meio de Jesus Cristo. É por meio da fé genuína, verdadeira, autêntica, que Deus concede vida eterna àqueles que estão mortos espiritualmente falando. É o que Paulo vai dizer para a gente, escrevendo lá em sua epístola de Efésios, lá no capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Fé nesse texto aqui, meus irmãos, de 2 Pedro, é a pedra fundamental sobre a qual estão edificadas demais qualidades que veremos a partir de agora. A segunda qualidade, querido, olha lá, olha o que diz aqui, a virtude. Ele diz, por isso mesmo empenhe-se para acrescentar à sua fé, o seu início de caminhada com Deus por meio de Jesus Cristo, acrescente acima disso a virtude. Para você entender um pouquinho esse texto, vamos imaginar o seguinte, esse desenvolvimento, esse progresso necessário em uma vida cristã sadia como uma escadaria. Então, o primeiro degrau dessa escadaria é a fé, que marca o início da nossa caminhada com Deus por meio de Jesus Cristo. Já o segundo degrau, meus irmãos, desta escadaria é a virtude. O que significa virtude, meus irmãos? Significa excelência. Significa alto grau de perfeição. Significa excelência moral, que envolve tanto evitar toda manifestação de erro e pecado, como também o cultivo das qualidades morais. E para a gente entender melhor o que eu estou tentando passar aqui para você, preciso lhe fazer algumas perguntas, e você deve respondê-las aí em seu coração. E aí eu começo, qual é a excelência de uma faca? Qual é o grau perfeito de uma faca? Ou o grau de perfeição de uma faca, queridos? É cortar. É dividir em 2 ou mais partes, utilizando um instrumento cortante, no caso, a faca. Para um churrasqueiro, queridos, como eu, mediano, ao preparar um churrasco, a pior coisa que pode acontecer é tentar fazer uso de uma faca cega, sem corte. Fica muito difícil cortar uma picanha. Domingo passado eu não estava aqui com você porque eu não podia, eu tinha que receber alguns parentes. Pedi autorização para os diáconos para faltar. Pedi autorização para Deus para não vir à igreja, porque eu receberia alguns parentes em casa que há muito tempo não ia lá e queriam participar do meu aniversário. E eu falei para minha esposa, vou fazer um churrasco. Só que chegou na hora de cortar a carne, queridos, a faca não cortava. Eu falei para a Emily, desce lá, fala para sua mãe pegar aquela faca que a gente comprou lá em Santa Catarina, que é uma benção. Se você pensou na faca, ela está cortando. Isso é, né, a excelência de uma faca, ela corta. Mas não só isso. E qual é a excelência de um cavalo, queridos? O grau de perfeição de um cavalo é correr. É imprimir grande velocidade. Eu me lembro, alguns anos atrás, de uma das minhas férias, eu fui lá para o sul, e eu tive a oportunidade de assistir a apresentação de alguns cavalos manga largas. Que coisa linda! E quando eles corriam, que coisa linda! Mas uma outra pergunta, querido, que a gente precisa fazer aqui para entender essa qualidade aí, a virtude. E qual a excelência de um homem, querido? O grau de perfeição de um homem. É o Paulo Freire?
A gente teve essa semana uma briga entre os esquerdistas e os direitistas, né? Esquerda de um lado e direita do outro. Os esquerdas falando muito bem do Paulo Freire, e o pessoal da direita falando mal do Paulo Freire. Quem é o grau de homem perfeito para você? Você acha que é o seu marido? Quem é o grau de perfeito de pessoa? Você acha que é a sua esposa? Quem quer? Quem quer? A Bíblia nos apresenta, meus irmãos, como excelência de um homem, Cristo. O grau de excelência em nossas vidas, meus irmãos, é manifestar alguma coisa do caráter atraente de Cristo. As pessoas precisam olhar para você e perceber alguma coisa de atraente do caráter de Cristo. Elas jamais serão as mesmas. Porque todas as vezes que Jesus se aproximava de uma pessoa, esse caráter atraente, atraía as pessoas para Ele. Meu irmão, minha irmã, Cristo é o homem por excelência. O verdadeiro homem. O grau de perfeição de um homem de elevado grau de bondade, um homem de elevado grau de compaixão, de misericórdia, de amor. Ao tomar a forma de homem, ao vir ao mundo, ele tornou-se o modelo de homem perfeito, de pessoa perfeita para cada um de nós, queridos. Se você olhar para a vida deste homem, vai lá para os evangelhos, você vai se deparar com esta pessoa perfeita. Ele é perfeito nos pensamentos. Você conhece alguém além de Jesus que seja perfeito nos pensamentos? Ele é perfeito nas palavras. A sabedoria, todas as vezes que ele abre a sua boca ali nos evangelhos. Ele é perfeito nas ações, meus irmãos, em tudo que ele faz. Ele é perfeito. Portanto, eu quero dizer a você, meu irmão, que ele é o modelo de Deus para a humanidade. A questão relevante aqui para mim, para você, neste ponto é: como é que eu pego aqui, acrescento a minha fé à virtude? Como é que eu faço isso daqui? Como é que eu torno isso daqui prático? Como é que eu materializo isso daqui? Como é que eu alcanço essa virtude? Porque se ele é modelo para mim, como é que eu alcanço isso? Essa excelência, esse grau de perfeição. Pedro está dizendo aqui: empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Façam todo o possível para juntar a sua fé à virtude. Como é que eu faço isso, querido? Isso não pode ser adquirido, meu irmão. Isso não pode ser obtido, minha irmã, por mim, por você, ou por qualquer outra pessoa, senão através de encontros pessoais e contínuos, diários, em todos os dias, com Ele, com Cristo, mediante a fé. Você já viu aquele ditadinho assim, bem já batido? Me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. É isso, andar com Ele. Você é um cristinho porque você anda com Cristo. Temos que caminhar com Ele. Temos que gastar tempo com Ele. Havia uma igreja, meus irmãos, há uma igreja lá no livro de Apocalipse, a igreja de Laodiceia, que não sabia o que era isso. É por isso que no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 20, a gente vê ali a cena, o cenário.
Jesus do lado de fora da igreja, batendo, e diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. É ele bater a sua porta e você abri-la para que ele entre, sente com você e possa cear com você. Esta aqui, meus irmãos, é uma imagem que mostra o desejo do Pai, o desejo do nosso Senhor por intimidade, por amizade comigo, com você. Para tanto, talvez a gente precisa resgatar em nossas vidas os devocionais diários com Deus que abandonamos há muito tempo. Eu já não sei o que é mais isso. Porque eu tenho tempo para tudo, menos para os meus devocionais com Deus. Devocional, querido, é aquele tempo que você separa em seu dia para manter um relacionamento mais próximo com Deus. É mais ou menos aquilo que você fazia no início do seu namoro com a sua namorada, da sua namorada com seu namorado. A gente priorizava o tempo, a gente arrumava tempo, a gente fazia por onde. Quantas e quantas vezes no início do meu namoro com a minha esposa, eu ia lá para casa da sogra. E graças a Deus tinha a sogra para cuidar da gente, né? Porque chegava um determinado horário e dizia assim: Kekel, o apelido da minha esposa, Kekel, olha a hora. Eu dizia: está na hora de ir embora, sogra está me mandando embora. Mas eu arrumava tempo. Eu ia para lá, era prazeroso, era gostoso. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, a gente perdia a hora. Teve um dia, querido, acho que eu já falei isso para você, mas teve um dia que eu não sabia como ir para casa, porque estava ali no Parque do Chaves, ali numa região mais ou menos complicada ali, esperando, com a sempre bolsa nas minhas costas, aquela mochila, né? Ali esperando um ônibus e nada de ônibus, nada de táxi. Falei: Deus, e agora? Volto para casa da sogra. Mas ela já mandou embora, como é que eu vou voltar para casa da sogra? Vou andando, mas como é que eu vou chegar em casa? E aí passou um taxista e disse: o que você está fazendo aí? Eu falei: pois é, estou esperando alguém aqui para me levar para casa. Rapaz, mas esse horário é perigoso aqui. Eu falei: pois é, né? Mas não tem mais nada. Ele falou: olha, dá um tempo aí que eu vou levar uma pizza ali. Se eu voltar para cá no retorno e você estiver aqui, eu te dou uma carona. Ah, beleza? E nada, querido. Daqui a pouco passa lá. Vou lá te levar, vamos lá. Até onde você vai? Eu falei: me deixa ali na ponta ali da radial, porque eu morava no Brás. Deixa ali na ponta da radial que eu quero ir correndo até em casa. Era atleta, né? Corria São Silvestre, Nike, aquela coisa toda. Era magrinho, cinturinha de toureiro, sabe aquela coisa toda? E aí me deixou ali na ponta ali da radial, fui correndo, e né, correndo, aquela leveza, hoje não dá, né? Mas enfim, que coisa boa, mas era prazeroso estar lá na casa da namorada. Hoje, se a gente não tomar cuidado, querido, a gente tem a namorada do lado da gente, não namora, já não, né? A gente já não dá tanta importância, não pega na mão, dá um beijinho, toma banho, se produz, se prepara. Sabe aquela coisa que a gente fazia lá atrás? É mais ou menos assim, você ter tempo com Deus, priorizar, estar na presença de Deus. Gaste tempo com Ele, meu irmão. À medida que a gente vai se aprofundando com Deus nesses devocionais, a gente começa a desfrutar da presença dEle. E a gente começa a ficar cada vez mais forte e pronto a vencer cada uma das muitas dificuldades que ainda virão às nossas vidas. É isso. Como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu acrescento a minha fé à virtude? Eu olho para Jesus, modelo de homem, modelo de pessoa, para a humanidade, e digo assim: olha, eu quero gastar tempo contigo.
Mas não só isso, querido, olha lá. A gente tem aqui um terceiro degrau, ou um segundo, se você preferir. Porque é uma coisa, eu estou aqui, saí aqui da fé, fui para o primeiro degrau. Aí Pedro diz assim, olha, agora traga o conhecimento, acrescente a virtude, o conhecimento. O que é isso? O que quer dizer isso? O que significa este conhecimento, queridos? É a sabedoria que distingue o bem do mal e que mostra, aponta o caminho por onde se foge do mal. Querido, eu não sei se você tem se percebido, mas a vida é uma constante batalha do bem com o mal. Nós estamos de férias, não. E nós temos autonomia de escolher em qual lado vamos lutar, do lado do bem ou do lado do mal. É você quem escolhe. Quem seguir o caminho do mal, vai colher aquilo que plantou, mais cedo ou mais tarde. Entretanto, aquele que cumpre os mandamentos de Deus e faz sua vontade, alegra o coração do Pai. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 5, querido, ele vai dizer que o alimento sólido, ou seja, o conhecimento desta palavra, nos torna prontos, preparados, aptos para diferenciar o bem do mal, o certo do errado. E aí eu olhando para este ponto aqui que eu estou trabalhando com você, eu penso que mais do que nunca, precisamos desenvolver, como gente de Deus, como filhos de Deus, uma mente que discerne entre o bem e o mal, que diferencia, perceba o bem do mal. Esses engodos que visam nos enganar. Há muitos anos atrás, queridos, eu soube, por exemplo, da realização lá no Rio de Janeiro. Presta atenção que eu vou falar para você. Do primeiro retiro cristão gay. Você consegue perceber aqui o engodo? A tentativa da mistura do bem com o mal. Você consegue? Aí lia também tempos atrás lá os naturalistas cristãos. Povo que se apresenta como povo de Deus indo para a praia de nudismo. E tem uma fotografia interessante num jornal daquela época. O jornal cristão, ele traz 5 pessoas nudas, sem roupa. Três delas com as mãos levantadas para cima e os outros 2 segurando uma Bíblia, lendo a Bíblia. A mistura do bem com o mal. Temos que discernir, temos que tomar cuidado. Talvez o diabo vai dizer para você o seguinte: mas não, imagina. Qual o problema de você ir para a cama com seu namorado? Vocês vão se casar mesmo. A mistura do bem com o mal. O conhecimento que eu e você precisamos ter, advindo desta palavra, vai nos dar condições de dizer: isso eu não faço, porque isso não é de Deus para a minha vida. Queridos, temos percebido em nossos dias um processo de envenenamento gradual, de transformar a igreja cristã sem a presença de Jesus. Igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta batendo. Se alguém abrir, entro aí e ceio com vocês. A terceira qualidade de uma vida cristã sadia, queridos, está ali,
é o domínio próprio. Pedro diz assim: empenhe-se para acrescentar ao conhecimento domínio próprio. Entenda aí que esse é o quarto degrau de uma escadaria imaginária para desenvolvermos uma vida cristã sadia e não doente. É o domínio próprio. Normalmente, meus irmãos, exercemos, priorizamos o domínio próprio em questão de comida e bebida, certo? Onde tínhamos aqui alguns pastores, como eu, tudo gordinho, né? E a feijoada da Toninha. E aí pastor diz assim: não, mas eu estou de dieta, pastor. Não dá. Mas o cheiro está irresistível, não é possível. Aí diz assim: não, querido, deixa a dieta para segunda-feira. Você recomeça na segunda-feira. A gente tem muita coisa do domínio próprio para comida, para beber. Não, não posso beber. Tomar cuidado. E não pode mesmo, viu, querido? Ser água, refrigerante, leite. Se você não tiver nenhum problema com leite aí, né? Mas cuidado com o café. Mas enfim, né? Mas é isso. O que essa qualidade significa, queridos? Significa controlar as paixões ao invés de ser controladas por elas. É um sentimento muito forte que facilmente essas paixões podem dominar uma pessoa e pode induzir ao pecado. É a paixão carnal, é o desejo maus da carne, os pecados. Quem deseja seguir a Cristo, queridos, deve abandonar as paixões humanas, aquilo que nos afasta de Deus e nos leva a pecar. Quem deseja seguir a Deus, quem deseja desenvolver esta vida cristã sadia, deve abandonar a imoralidade, deve abandonar a traição, deve abandonar o sexo pré. O que é o sexo pré? É o sexo antes do casamento. Deve abandonar o sexo extraconjugal. O que é o sexo extraconjugal? É você estando casado, pulando a cerca, olhando para a vizinha, para a cerca, para o terreno do vizinho, e perceber a grama mais verde. Você deve evitar isso. Quem quer desenvolver esta vida cristã sadia e não doentia, deve tomar cuidado com a defraudação, com as fofocas, com a calúnia, com a amargura, com o rancor, com as palavras duras. Tem que tomar cuidado, querido. O autocontrole, meus irmãos, do cristão, o domínio próprio acontece na medida em que o mesmo se submete ao controle de Cristo que habita no crente. A quarta, e eu estou correndo, a quarta, vamos voltar lá. A quarta qualidade, queridos, estou pulando aqui. A quarta qualidade é a perseverança. Pedro diz aí: acrescentai ao domínio próprio a perseverança. O que é perseverança, pastor? É a disposição, a intenção mental, que não é abalada pela dificuldade do dia a dia, e pela aflição em ter que lidar com as paixões pecaminosas. Porque, queridos, mesmo sendo de Deus, continuamos tendo dois lados. O nosso espírito, que quer fazer a vontade de Deus, e a nossa carne, que quer pecar, deixando de fazer a vontade de Deus. E temos que aprender a lidar com essa nossa inclinação para o mal. Paulo, num dado dia da sua vida, ele vai dizer assim: há dias que o bem que eu quero fazer não faço, e eu acabo cedendo às tentações. E quando se cede às tentações, pode ser, querido, que o diabo venha e diga a você que você não tem jeito, que você jamais vai conseguir abandonar essa fraqueza e que você deve se entregar a ela. Mas não, você é perseverante. Você olha para a cruz, você olha para Deus. E temos aqui também, queridos, a piedade. Pedro diz aqui que a nossa escada, pensando aí na escadaria imaginária,
devemos acrescentar a piedade, ou seja, a reverência a Deus, ter grande respeito por Deus. Não podemos fazer pouco caso de Deus, querido. Tem muito crente, tem muita gente de Deus se apresentando como gente de Deus, que tem feito pouco caso de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 28 e 29, diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Não faça pouco caso de Deus, pois Ele é fogo consumidor. O verdadeiro conhecimento de Deus, meus irmãos, na nossa vida, se manifesta em reverência para com Ele. E também no respeito para com os homens. Pedro usa também aqui essa palavra para falar da nossa necessidade de estarmos sempre, mas sempre, na presença de Deus, não importa onde você esteja. Já que sabemos que tudo está nas mãos dele, querido, isso deve influenciar todas as áreas da nossa vida. Devemos viver para Deus e não mais para nós. A piedade, meus irmãos, entretanto, ela não pode existir sem a fraternidade, que é a 7ª qualidade para o desenvolvimento de uma vida cristã sadia. Quando eu penso aqui na fraternidade, eu levo em consideração 1 João capítulo 4, versículo 20, que afirma: se alguém disser, amo a Deus, mas odeio ao meu irmão, é mentiroso. Se alguém disser, ama a Deus, a piedade, a reverência, o grande respeito a Deus, mas odeia o meu irmão, que é o desamor, é mentiroso. É impossível amar a Deus e odiar ao nosso irmão. É impossível. O sentido aqui, meus irmãos, é que nenhum homem, qualquer que sejam suas profissões ou suas pretensões, pode ter um verdadeiro amor a Deus, a menos que ame seus irmãos. Eu só posso me relacionar com a piedade, se eu posso assim dizer, com a reverência, com o grande respeito a Deus, quando eu levo em consideração a importância da minha reconciliação com o meu irmão. A minha reconciliação com Deus demanda, necessita, exige a minha reconciliação com o meu irmão. Pedro está aqui nos dizendo que a piedade, a reverência, o grande respeito a Deus não pode existir na minha vida e na sua vida sem a fraternidade. Sem olhar para o irmão que pisou na bola com você com os olhos de Deus. Eu penso que este dom, meus irmãos, o dom do amor, ele deve ser trabalhado, vivenciado por cada um de nós. E por que digo isto? Paulo, escrevendo à igreja lá da Galácia, em sua 2ª epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, ele afirma: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram
a lei de Cristo. E aí eu estava pensando aqui, o que pode ser fardo pesado? Pode ser a fraqueza do ser irmão. Pode ser o pecado. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Eu tenho dito para alguns de vocês que pecado continua sendo pecado. Ponto. E nós não devemos ceder, meus irmãos, ou ignorar os pecados pelos quais nossos irmãos são pressionados, fazendo vista grossa, nos tornando indiferentes, mas aliviá-los. Mas como assim, pastor? O que só pode ser feito mediante uma correção suave e amigável. Precisamos ter simpatia, queridos. Sentir um pelo outro. E nos envolvemos com o outro. Diz Paulo, e assim cumpriremos a lei de Cristo. A lei de Cristo aqui é uma expressão incomum. Que lei é essa, pastor? É a lei do amor, querido. E isso o nosso Senhor recomenda que façamos. Essa é a marca distintiva dos seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus tem essa marca distintiva. Ama. Perdoa. Anda a segunda milha. Dá ao lado do outro rosto. Dá a capa. Faça a todos os homens como gostariam que fizesse a você. Eu tenho procurado tratar as pessoas da maneira como eu gostaria de ser tratada por elas. E a oitava qualidade daqueles que possuem uma vida cristã sadia, queridos, é o amor. É o que Pedro diz aí. Deus nos ama e requer da nossa parte amor para com Ele. O que Deus espera, ou o que Deus fez por nós, se você levar lá em consideração o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz, porque Deus tanto amou o mundo, um versículo muito bem conhecido por todos nós, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi isso que Deus fez por nós. O que Ele espera de mim e de você, querido? 1 João capítulo 3, versículo 16, um versículo pesado. Nisto conhecemos o que é o amor. 2 pontos. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, vírgula, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Olha. Assim como Ele deu a vida dele por mim e por você, eu e você devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Agora, como é que deve funcionar isso na nossa vida, pastor? Fernandinha, agora há pouco aqui, olha, você que tem filho aí, você daria por um bandido? Você faria isso? Jesus diz aqui, ou o texto diz aqui, que você deve dar a vida pelo seu irmão. Porque Ele deu a vida dele por você e por mim. Mas como é que funciona isso, pastor? Se não de fato, morrendo por Ele, literalmente, ao pé da letra, pelo menos de outra forma, dando o nosso tempo, dando o nosso cuidado, dando as nossas orações, dando os nossos bens. A nossa vida, meus irmãos, não deve ser mais valiosa para nós do que a do próprio Filho de Deus para Ele. Ele abriu mão do Filho dele. E o que mostra a história, queridos?
os apóstolos e alguns mártires agiram com base neste princípio. Deram a sua vida pelo irmão. Portanto, o que é que a gente tem aqui, queridos? Uma escadaria imaginária para o desenvolvimento de uma vida cristã saudável. Primeiro degrau, a fé. O segundo degrau, a virtude. O terceiro, o conhecimento. O quarto degrau, o domínio próprio. O quinto degrau, a perseverança. O sexto degrau, a piedade. O sétimo degrau, a fraternidade. E por último, o amor. Essa é a intenção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Isso é reino de Deus. O desenvolvimento de uma vida cristã sadia e não doentia. Sermos promovidos no final de tudo ao reino eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Da próxima vez que eu estiver aqui, eu dou sequência nesta palavra. Que eu paro aqui, queridos. Amém, queridos? Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, querido.